Talvez vocês sabem, talvez não, mas o Brasil ele tem mais cachorro do que criança de 0 a 14 anos. Isso é dado, isso não é eu que estou inventando, isso é o IBGE que mostra isso no Brasil. Tem mais cachorro do que de criança de 0 a 14 anos. E por que eu vou falando de números? Porque a gente começa a prestar atenção mais no nosso mercado. Eu, como veterinário, eu, como estudante de medicina veterinária, eu preciso olhar para esse mercado veterinário. Eu não posso ficar só olhando eu não posso ficar olhando só para os problemas, para as coisas ruins, reclamando. Eu preciso olhar para as oportunidades. Por quê? Porque eu não quero trocar de profissão. Eu não quero ter que ir para outra profissão, ter que fazer outra coisa. Eu não quero, mesmo que você esteja desanimado, você tem oportunidade sim, mas você precisa abrir o olho, abrir a mente, enxergar essas coisas. Então, vocês acham que isso é relevante ou não, esse dado? Esse primeiro dado que eu passei para vocês, já de pegada, já de cara. Mais cachorro do que criança de 0 a 14 anos. Isso é importante ou não é? É muito importante. Muito, muito, muito. Muitos cachorros, muitos cães. Muitos cães no Brasil significa muita demanda, muita necessidade por serviços veterinários, tá? Então, esse número de cães aumentando nas famílias, ele trata-se de um comportamento que mudou nas famílias. As famílias mudaram esse comportamento. Elas mudaram os hábitos. Então, aconteceram diversas coisas. Veio pandemia, o comportamento das pessoas, mesmo que não tivesse pandemia, o comportamento das famílias muda. O comportamento muda, a sociedade muda, os grupos mudam, vem tecnologia, vem aceleração das coisas, a rotina das famílias mudam, os lares ficam diminuídos, os apartamentos menores. Então, a gente tem que prestar atenção nisso tudo, nessas coisas que estão mudando. Prestar principalmente atenção nesse comportamento das famílias. Porque se eu presto atenção, né, no comportamento das famílias, eu estou prestando atenção no quê? Nas pessoas. E o veterinário ele tem um defeito, que não é culpa de vocês, não é culpa minha, não é culpa sua, não é culpa... É culpa da faculdade, que não preparou a gente para isso. Mas a gente tem um defeito, um defeitinho, vamos botar assim um defeitinho, mas que se a gente não cuidar e não ajustar essa engrenagem, esse defeitinho que eu falo do veterinário, eu como veterinário também tive muito isso no passado, hoje eu já consegui ajustar isso, mas se eu não der atenção para isso, der foco para isso, nisso, eu vou focar só nos cães, na técnica, eu não vou focar nas pessoas, eu preciso também das pessoas, afinal de contas, são essas pessoas, por isso que eu preciso prestar atenção no comportamento da família, e aí, diretamente, eu presto atenção no comportamento das pessoas. Prestando atenção no comportamento das pessoas, eu conheço mais sobre elas. E aí, vem o faturamento, vem os clientes, vem a fidelização. Essas pessoas são responsáveis pelo nosso faturamento de 10 mil ou mais todo mês, atendendo cães 2 dias na semana. São essas pessoas. Então, ponto final. A gente precisa focar nos clientes, a gente precisa saber fidelizar, captar clientes, se comunicar com ele, prestar atenção nos comportamentos dos clientes, pessoas, tá bom? Isso é importantíssimo. Eu brinco que o defeitinho do VET, ele já vem de fábrica. A gente já vem de padrão, isso a gente vem. Por quê? Porque de fábrica que eu digo, brincando, a analogia que eu faço, é porque a gente vem da faculdade já preparadíssimo para as técnicas, pensando em técnica, pensando em manutenção da saúde do cão, né? Clínica, cirurgia, doenças, patologias, né? Enfim, produção, inspeção, tudo técnica, mas esquece de uma peça fundamental, que são as pessoas que estão por trás disso tudo, tá? Essas pessoas, elas vão... O VET, ele negligencia, tá? Eu sei, me pergunta como que eu sei, pergunta assim, Felipe, como é que você sabe disso? Porque eu errei muito também, eu fazia isso, eu negligenciava, eu não queria nem saber das pessoas. Falar cliente, para mim, sinônimo de cliente era chatice, era incomodação, era transtorno, era estresse. Eu queria saber dos animais. Afinal de contas, eu estudei para aquilo. E eu achava que não precisava lidar com pessoas. E é um erro comum do veterinário. Ele acaba negligenciando isso. Então, prestem mais atenção nas pessoas, tá? A Maia falou assim, veterinário acha que não vão lidar com pessoas, mas somente com animais. Se enganam e muito. É isso mesmo, Maia. É uma coisa que
não é culpa dele, mas ele não foi preparado do jeito que deveria ser para o mercado de trabalho. A faculdade, a graduação, ela nos empurra. E um erro depois que acontece lá, depois da graduação, é esse VET buscar essas coisas na pós-graduação, que são coisas práticas, são conhecimentos que a pós também não vai dar. A academia, a pesquisa não vai trazer isso para o VET, ela vai trazer mais técnicas. Por que a gente está falando nisso? Porque quando eu presto atenção nos tutores, nas pessoas, já falei, eu aprendo mais sobre o comportamento das pessoas. Eu aprendo mais sobre o comportamento das pessoas e o perfil daquela família, o perfil das pessoas, geral, do meu cliente que eu quero atender. Quando eu aprendo mais sobre essas pessoas, eu melhoro o meu atendimento, melhoro a experiência de atendimento, eu consigo melhorar, eu fidelizo mais clientes, eu consigo captar mais clientes e fidelizar eles, e aí eu viro referência na área. Eu viro referência, eu fico reconhecido por aquilo que eu faço, porque eu aprendi mais sobre essa pessoa. Tudo isso faz o quê? Eu aumentar a minha renda mensal, que é o que a gente quer, que é o que a gente busca, principalmente, né? Falando aqui de faturamento, de valorização, de reconhecimento do médico veterinário. Então, conhecer sobre o tutor, conhecer mais sobre ele, só traz benefícios. Em muitos casos, eu vou ter que lidar muito mais com esse paciente humano, né? Eu vou ter que preparar emocionalmente esse paciente, para quem trabalha com clínica, né? Falando da clínica, eu vou ter que me preparar se eu trabalho com clínica, porque tem muita pressão, eu vou ter que preparar a pessoa, e aí eu tenho que cuidar do cão, tenho que cuidar da pessoa também. Então, o veterinário ele precisa saber lidar com essas coisas, com essa pressão da clínica, as cobranças. Quando eu conheço mais sobre o comportamento das pessoas, só traz benefícios. Eu aumento a minha renda, eu capto mais clientes, eu fidelizo mais, e assim por diante. Essas mudanças nos perfis das famílias, um dos benefícios que traz para a gente, porque a gente tem mais demanda, tem a ver muito com os casais optarem por não ter filho, e aí, o que acontece? Crianças de 0 a 14 anos diminuem, cães aumentam, porque essas pessoas, esses tutores, eles buscam, de alguma forma, suprir essa falta desse filho, e aí, que é um benefício para a gente, é um benefício para o médico veterinário, é aqui que ele pode atuar, é uma oportunidade para ele abrir o olho e enxergar isso como uma bênção para ele, de ele poder atender, de ele poder resolver esse estresse daquele cão, esse bem-estar do cão, melhorar o bem-estar do cão, que está ficando doente porque o nível de estresse, o nível de cortisol está lá em cima, a imunidade cai, vem um monte de problemas. O médico veterinário tem uma missão muito importante, muito valiosa, muito bonita, que é melhorar esse comportamento desse cão, melhorar a relação com as famílias que estão desgastadas. E esses cães mais próximos dessas pessoas, vem a antropomorfização, as pessoas ficam mais tempo próximo desses cães, eles percebem como membro da família, como filhos, né, como eu acabei de dizer, e aí isso tudo proporciona aumento dos cuidados dos cães. E aumento dos cuidados significa investimento. Os tutores investem cada vez mais nesses cães, que são considerados membros das famílias, da família dele, que são considerados filhos de 4 patas. O isolamento social também trouxe isso. Isolamento social, o bem-estar emocional das pessoas, dos cães também, jogando isso para os cães, a antropomorfização, esperar sentimentos e emoções dos humanos nos cães. Eu espero um sentimento e uma emoção que é só dos humanos, eu espero e reflito isso nos cães. Eu espero que os cães se comportem desse jeito, tenham essas emoções. Isso é antropomorfizar, isso é um erro comum dos tutores, que causam os problemas. O estresse aumentou 30% nos cães com o isolamento social. 30% mais. Os cães estão 30% mais estressados com essa aproximação das pessoas dentro de casa. Por quê? Porque as pessoas, os tutores, não sabem lidar com isso. E o veterinário ele tem um papel importantíssimo. Ele tem o ouro nas mãos. Ele tem como orientar esse tutor, como fazer o aconselhamento veterinário, ele consegue fazer a modificação comportamental desse cão, ele consegue fazer a terapia comportamental, ele consegue fazer inúmeras coisas para melhorar a relação desse cão nessa família que está desequilibrada, está muito prejudicada.